No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia, eu sou Joel Scar e está começando o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor com a co-apresentação de Frank Valverde. No programa de hoje vamos falar sobre a Agenda 2030 e a realidade brasileira. Há menos de uma década do prazo para atingir os compromissos globais da Agenda 2030, o Brasil vivencia um aumento da pobreza, da violência e da desigualdade. Nesse cenário, será possível cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável? Para refletir sobre o assunto, nós vamos conversar com a arquiteta Nina Orlov. Ela é ambientalista e integrante do movimento ODS São Paulo, da Aliança Resíduo Zero e da Rede Nossa São Paulo. Do Ergon Kugler, pesquisador e representante da sociedade civil na Comissão da Agenda 2030 da ONU para São Paulo. Você vai conferir as notícias do mundo com Alexandre Soares, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Nina. Bom dia, Ergon. E bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Qual é o destaque desta semana, Franklin? Vou dar um destaque positivo, né, João? A gente tem essa tragédia de mais de 500 mil de pessoas morrendo e cada vez aumentando mais. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, né, nós estamos já entrando nessa semana, entramos, né, na faixa dos 40 anos, 45, 46 anos, e vamos avançando, né, diminuindo a faixa etária, né, ou seja, vai aumentando o número de pessoas imunizadas da vacina contra a Covid. Então, esse é um aspecto positivo que eu acredito que até o final do ano, nesse ritmo, se não acontecer nada no meio do caminho, eu acho que a gente terá um Natal um pouco mais, ampliado, né, com a família e com os amigos. Acho que vai ser possível, claro, com a prevenção das máscaras ainda não vai ser possível abandonar, mas a gente vai ter, digamos, uma perspectiva um pouco melhor do que nós estamos vivendo hoje. Bom dia, Nina. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, gente. Agradeço o convite. Estou muito feliz de poder compartilhar aqui as nossas novidades sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, algumas boas, algumas nem tanto, mas sempre atuando em prol desse assunto, né? Ergon, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, referências também nesse debate como a Nina, eu acho que a Rede Nossa São Paulo tem feito um trabalho esplêndido, então é um prazer estar aqui, estou à disposição para a gente conversar um pouco mais sobre os ODS e sobre esse pacto global que está sendo construído. De acordo com o relatório produzido pela ONU, a pandemia da Covid-19 afetou drasticamente os segmentos mais vulneráveis das sociedades de forma desigual. Estima-se que 114 milhões de empregos foram perdidos e cerca de 120 milhões de pessoas voltaram à pobreza extrema. O relatório destaca que a situação nos países mais pobres do mundo pode atrasar a conquista dos ODS em mais de 10 anos. Nina, como os países mais ricos e desenvolvidos podem colaborar para diminuir o agravamento desse cenário? Bom, a própria Agenda 2030 determina ali que a gente precisa se apoiar, né, e principalmente os países que estão em melhor situação socioambiental e econômica, especialmente a econômica agora que estamos precisando de recursos, precisando das vacinas. Infelizmente, nós não tivemos essa preocupação em tempo de conseguir imunizar a nossa população, então estamos correndo atrás, né? Mas eu acredito que a situação trágica que essa pandemia gerou, na verdade, afeta as populações mais vulneráveis de todos os países, porque a gente falar que os países que estão em situação melhor, eles também têm bolsões de pobreza, situações que são necessárias o enfrentamento, né? Como o próprio Obama disse na hora da assinatura da Agenda 2030, lá em 2015, quando a gente começou, que todos nós temos agendas a cumprir em relação à Agenda 2030. Então, esperamos que essa união seja realmente concretizada.
Em relação ao Brasil, o que te mais preocupa, Nina? Bom, em geral, o que mais me preocupa, e eu gostaria de destacar os 2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu entendo como sendo os mais importantes para o nosso enfrentamento, o nosso desafio, são os 2 objetivos, que é o 1 e o 10. Então, o 1 trata da erradicação da pobreza extrema, né, que a gente precisa ter ações, e o 10 é a diminuição das desigualdades. Então, eu entendo que qualquer ação, qualquer iniciativa de governo, seja da sociedade civil, das empresas, precisa levar em conta se esses 2 objetivos eles estão sendo atendidas as suas metas. Então, se a pessoa vai fazer alguma iniciativa, alguma ação, o governo vai aplicar recursos em determinado projeto, em determinada obra, precisa primeiro olhar se isso vai colaborar no sentido da gente atender as metas dos objetivos 1 e 10. As políticas públicas no Brasil atendem a essas 2 ODSs que a Nina citou? Ergon. Olha, num geral, a gente pode observar uma diversidade muito grande das políticas públicas, né? A gente tem políticas que acabam se tornando políticas de Estado, que enfrentam mais profundamente as desigualdades. A gente tem casos aí como o próprio Bolsa Família, que já tem uma trajetória maior. A gente tem políticas mais regionalizadas, como, por exemplo, o Água para Todos, as cisternas que a gente tem na região Nordeste. Então, se a gente observa as políticas públicas como um todo, observando como um filme, não só uma foto do momento, a gente vê uma série de experiências que são referências globais, mundiais. Mas se a gente observa mais recentemente, a gente vê muito pelo contexto da pandemia também, que gera ali um desarranjo das contas, as pessoas utilizam isso às vezes até como desculpa para poder desmontar determinadas políticas públicas, mas também pela condução mesmo, que a gente vê mais recente, a dificuldade da gente conseguir financiar políticas que de fato enfrentem as desigualdades, enfrentem a pobreza. Então, se a gente olha de forma mais geral, a gente consegue ver uma série de exemplos, mas no passo mais recente, a gente vê um desmonte que impacta todos os setores. Eu ouso aqui dizer que se a gente fala que globalmente, né, que internacionalmente, todas as metas elas são impactadas, a gente tem aí esse indicativo de 10 anos a mais para os países conseguirem alcançar aquilo que estava sendo projetado. No Brasil, a gente tem isso destacado para cada uma das metas, e, em especial, eu concordo aqui quando a Nina coloca, a redução das desigualdades. Você colocou aqui um dado, Joel, que 140 milhões de pessoas devem ser prejudicadas já nesse início da pandemia. Tem um outro dado que eu complemento, que a própria ONU disse que até o fim da pandemia, pelos fatores correlatos, não só pela saúde, mas por todo o resto que a pandemia impacta, 500 milhão de pessoas no mundo inteiro vai estar na linha da pobreza se a gente for observar o montante das pessoas que estão nessa faixa. Então, isso aqui é um dado que é muito gritante, porque impacta principalmente nos países que têm menos condições de assessorar a população, de dar condições ali, inclusive de alimentação básica, de saúde básica, né? E aí o Brasil, eu acho que a gente tem políticas como o próprio SUS, que segura bastante, né, o impacto que a gente teria se não tivesse, mas ainda assim a gente tem muito para caminhar a nível de Brasil, pelo tamanho territorial, pelas desigualdades que a gente encontra, pela diversidade de cultura, de região, e eu acho que esse daqui é o grande desafio que a gente precisa olhar mais para frente, diversificar com responsabilidade, mas também se atentar a cada uma das especificidades que as regiões do Brasil trazem para a gente também. Falando em desigualdade, a Oxfam Internacional lançou no início deste ano o relatório O Vírus da Desigualdade, que compila dados para mostrar como a pandemia da Covid-19 afetou de forma desigual diversos países. O relatório destacou, por exemplo, que os 1.000 maiores bilionários do mundo levaram apenas 9 meses para ver suas fortunas retornando aos níveis pré-pandemia, enquanto a recuperação dos mais pobres pode levar mais de uma década. A pandemia afetou de forma mais dura as populações vulneráveis. Qual é a forma de aliar as políticas públicas aos ODS para combater esta situação, Erwin?
Então, eu entendo que a gente tem algumas dimensões para observar. Uma coisa são os ODSs, que a gente tem 17. Eles são, se a gente for observar de imediato, bem genéricos quando a gente observa o desenho do que é uma política pública. Mas eles são orientações que abarcam 169 metas, o que já afunila um pouco mais quais são as diretrizes que a gente pode seguir. Quando a gente vai para o planejamento público, para a gestão pública, seja a nível federal, estadual ou municipal, o esforço é a gente pegar todas essas questões que parecem um pouco mais genéricas e traduzir para a realidade local. Em São Paulo, por exemplo, a gente está tendo a experiência de construir, fizemos isso no último semestre, o plano da Agenda 2030 para o município, que também existem experiências em outros estados, por exemplo, e o desafio é pegar todas essas metas, identificar o que diz respeito à realidade local e articular com 3 etapas que isso cabe para qualquer planejamento público no Brasil inteiro, que é o plano plurianual, que são as diretrizes que duram ali os 4 anos de governo e o primeiro ano do governo seguinte, a LDO e a LOA, que são os planejamentos anuais também que são realizados. E aí é nessa etapa de traduzir a realidade dos ODS para esses planejamentos orçamentários, que têm nomes que parecem difíceis, mas nada mais são do que a expressão da necessidade do que um município, do que um estado, do que um país precisa, é traduzir isso da forma mais objetiva possível, para que a gente saia do abstrato, do que é esse mundo maravilhoso que a gente quer construir, e a gente traduza que a redução das desigualdades a gente vai enfrentar de determinada maneira, que a erradicação da pobreza, a gente vai investir tanto de recurso em determinadas políticas. Então, eu acho que o esforço está também da gente conseguir aproximar da realidade e fazer essa tradução para fazer com que os pactos, os compromissos, que hoje são de países, eles também se traduzam em planejamentos locais e que os governos estaduais e municípios consigam investir de fato recursos em agendas que estejam alinhadas para sair só da retórica, e se transformar de fato em política pública. Utilizando o termo que o Ergon falou agora, sair da retórica, Nina, como cumprir as metas das ODS em plena pandemia? Eu concordo aqui que o Ergon disse que a vida acontece no local da pessoa, onde a pessoa vive, Uma coisa é a gente trazer, assim, a teoria e a proposta mais geral da responsabilidade dos governos, que acredito que esse exemplo de São Paulo que a gente está vivendo, de trazer os objetivos de desenvolvimento sustentável para o programa de metas, porque temos um programa de metas aqui em São Paulo, onde o prefeito tem que cumprir aquilo que prometeu durante a campanha. Então, o programa de metas trata disso, é uma lei que obriga que a pessoa não faça, entre aspas, um estelionato, eleitoral, que aqueles candidatos que se comprometeram com determinados programas possam cumprir, Eu participo também da Aliança Resíduo Zero em São Paulo e a gente levou na época para o Bruno Covas e para outros candidatos que assinaram um compromisso para cuidar da questão dos resíduos, especialmente dos resíduos orgânicos. Então, o programa chama Composta e Cultiva. Então, para trazer a compostagem de uma forma robusta para a cidade de São Paulo, para ser exemplo, porque hoje a gente desperdiça resíduo e recurso público, e estamos fazendo em desacordo com a lei, com a Política Nacional de Resíduos. Então, uma ação tão simples como trazer a compostagem para a cidade, ela vai, com certeza, transformar a vida das pessoas que precisam, porque a compostagem ela é uma ação fundamental para a cidade e tem que ser ampliada para abranger a cidade toda, e o cultivo de hortas comunitárias, de levar isso para as nossas periferias, as bordas da cidade, para que as pessoas também se reconectem com a terra, com essa ação, e também com a possibilidade de plantar e colher, Eu aqui em casa plantei o chuchu, e ele já está dando rapidinho, e olha que não precisa de muita terra, bastou uma parede, Então, se a gente tivesse mais, sei lá, chuchuzal,
ou então algumas plantações básicas, e mesmo a compostagem para jardins, parques, em vez de gastar dinheiro público com adubos químicos, que acaba sendo caro e a gente impacta negativamente a cidade. Então, eu entendo que isso que o Ergun trouxe é muito importante, porque a questão do orçamento público, para onde que ele está sendo direcionado? E aí eu queria também destacar a participação da sociedade civil. Eu sei que é muito difícil, porque as pessoas estão passando por dificuldades, a gente está com essa pandemia na cabeça, que também afeta numa depressão, assim, quem não é afetado diretamente com a situação da doença em si, ou de perda de pessoas queridas, e mesmo assim, no geral, a gente se indigna profundamente com esse número absurdo de mortes, que por milhão, inclusive, estamos nos recordes aí de mortalidade por situações que poderiam ser evitadas. Isso que é importante lembrar, né? Que provavelmente a gente não conseguiria evitar todas as mortes, assim como a gente não evita as outras mortes por outras doenças sempre, mas a falta da vacina realmente fez com que esse número fosse esse número estratosférico, e aí, fora isso, a gente fica muito aflito, deprimido, tudo muito difícil para os cidadãos, não só de São Paulo, do Brasil, do mundo, mas eu acho que ainda assim a participação ela é muito importante na própria construção do orçamento público, que a gente tenha governos que recebam a gente, a sociedade civil, para poder dialogar, participar e dar essas sugestões, né, para onde tem que direcionar o recurso público. Você sabe, Irina, o que pode comprometer a participação da população é que nós atingimos quase 15 milhões de pessoas desempregadas, né, no país. Isso realmente, as pessoas hoje estão lutando pela sua sobrevivência, né? Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A Universidade Estadual Paulista vence o concurso da ONU sobre a Agenda 2030. O Alexandre Soares, de Nova York, tem as informações. O projeto Araucária, da Universidade Estadual Paulista, venceu o concurso Challenge Campus 2030, que distingue universidades e faculdades de todo o mundo em busca de soluções para que os campos do futuro ajudem a alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Challenge Campus 2030 é organizado pela Agência Universitária da Francofonia, o Centro de Informação Regional das Nações Unidas e a Plataforma de Inovação Aberta, a Gurize. O projeto vencedor combina a conservação e preservação da biodiversidade com a melhoria da mobilidade no campus. A iniciativa prevê a construção de ciclovias, a plantação de várias espécies de árvores, reabilitando a paisagem envolvente, um curso de água altamente poluído e criando um espaço protegido. Em setembro passado, 680 equipas de alunos e professores de quase 80 países para transformar espaços universitários de forma mais sustentável e inclusiva. Em 11 de junho foi anunciada a escolha dos 3 vencedores num evento virtual. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando hoje sobre a Agenda 2030 e a realidade brasileira, com a Nina Orloff, arquiteta e ambientalista, integrante do movimento ODS São Paulo, e o Ergun Kugler, pesquisador e representante da sociedade civil na Comissão da Agenda 2030 da ONU para São Paulo. Ô Ergun, a Nina falou que planta chuchu. Já é uma maneira de você se relacionar, né, com a natureza numa cidade tão dura como São Paulo, em plena pandemia. E você, já tentou caminhar, né, nesse sentido? Olha, muito bom. E parabéns, Nina. Eu quero depois saber aí sobre as dicas do chuchu. Eu vi esses dias uma entrevista com uma youtuber, uma influencer conhecida, a Rita Von Hunt. Ela fez a seguinte pergunta: hoje, se a gente olha a sociedade brasileira, a gente tem mais gente que escolhe o que veste ou que veste o que tem? Veste o que tem, né? Se a gente olha, tem mais gente que escolhe o que come ou come o que tem? Come o que tem.
Então, hoje, eu entendo que é muito importante quem tem condições fazer o seu esforço individual ali na sua realidade, dentro do que é possível, porque é a soma desses esforços individuais que, inclusive, dá até visibilidade para um movimento que é muito maior, né? Se a gente não tem esse esforço individual, a gente não consegue trazer mais pessoas para se mobilizar em torno disso. Mas a desigualdade que a gente vê hoje no Brasil força que a grande parte da população, que a maioria da população sequer tenha condições de pensar em alternativas como estas. A gente colocou aqui um dado importante agora do desemprego, por exemplo, né? A gente tem 15 milhões de desempregados no Brasil, isso sem considerar, inclusive, os desalentados, que é um outro número mais absurdo ainda, porque a gente está falando de pessoas que desistiram de procurar emprego. Está tão difícil para elas, tá tão grande a dificuldade, o contexto da pandemia somado, que a gente tem um outro tanto de pessoas que desistiram de procurar emprego e que não conta nesse número de desempregados. E eu digo isso porque eu entendo que existe um esforço que não é nem um pouco excludente de nenhum dos dois lados. A gente precisa ter uma via de mão dupla ali. Enquanto a gente faz esse esforço individual, para a gente fazer a nossa parte e para a gente conseguir engajar outras pessoas para também fazerem a sua parte, quem tem condições, a gente precisa fazer um movimento que é estrutural também. Porque senão a gente nunca dá oportunidade para essas pessoas que estão ali no escanteio, na marginalidade, sem acesso, a conseguir fazer também o que faz parte desse coletivo maior. A gente está falando aqui dos ODS, e eu vou dar um exemplo muito explícito que todo mundo está passando agora. Seja quem tem filho em casa, quem é estudante, quem é professor, está vendo a dificuldade que é a gente ter educação durante a pandemia. Isso daqui é um ODS direto, né? Educação de qualidade, educação para todos, educação sem segregar setores da sociedade. E como que a gente pensa, por exemplo, dentro do contexto de um ODS, a condição da gente dar educação de qualidade para as pessoas, ainda tendo esse contexto de pandemia, e mesmo assim os efeitos que a gente tem no pós-pandemia. Então isso é um esforço que individualmente a gente também consegue somar. Tem muitas, por exemplo, universidades que estão se mobilizando para colaborar nesse processo em que as crianças não estão conseguindo ir às escolas, não têm acesso, por exemplo, à tecnologia para poder assistir aula online. Então está tendo esse mutirão, basicamente, de doação de equipamentos, né? Que é muito positivo, mas é também da gente conseguir mobilizar os esforços para que, passar desse momento muito difícil que a gente está vivendo agora, e essas condições totalmente adversas, que inclusive a gente tem pouca ou quase nenhuma, né, movimentação do governo federal para poder colaborar com isso, a gente conseguir pensar mais estruturalmente como que a gente enfrenta de fato as desigualdades. Porque a Nina colocou aqui muito bem, quando ela traz os ODS 1 e 10, porque, fim ao cabo, se a gente observa todos os ODS, todos passam, de alguma forma, pela redução da desigualdade. Todos trazem alguma dimensão diferente, né? A gente tem o que a gente chama de 5 Ps, que são os setores que a gente, né, as formas de observar os ODS, né? É paz, pessoas, enfim, a gente tem várias abordagens de observar o conjunto dos ODS, mas todos passam pela redução da desigualdade. Isso daqui, eu ouso até dizer que deixou de ser um debate até polarizado entre esquerda e direita, né? Isso daqui sempre foi muito mais puxado para uma compreensão de mundo de esquerda progressista, né, que luta pelo social, mas hoje até os governos mais de direita, que são abertamente liberais, que ninguém ousa chamar de comunista, governos europeus estão dizendo que a mão livre do mercado não tem como reger, principalmente no momento de pandemia, onde a gente tem tanta desigualdade, onde a gente tem uma série de limitações de acesso a condições básicas de vida, e é necessário, portanto, o Estado se posicionar para conseguir reduzir essas desigualdades, porque senão o jogo continua desigual e estruturalmente o cíclico continua acontecendo. Não seria um programa de governo, mas de Estado, né? Independente da ideologia dos governos. Ô Frank Valverde, você come o que pode ou come o que tem? Eu como o que eu tenho, né? Raramente né, a gente pode optar por uma coisa, né, mais sofisticada, mas enfim, é mais o que se tem. Veste-se o que se tem também, né? Ainda mais com essa pandemia, a gente realmente reduziu muito certas despesas aí que tinha, e há uma conscientização, né? Para quê? O que você tem que, né, acabar sendo o que você não é, né? O ex-presidente Mujica, né, deu uma declaração outro dia, né, Mujica, né, do Uruguai, né,
dizendo que você não deve ter vergonha da roupa, de repetir a roupa várias vezes, ou enfim, você tem que ter vergonha de aparentar o que você não é. Né? Acho que essa é uma frase que é muito simples, mas que mostra bem essa nova filosofia de vida que as pessoas devem ter agora nesse mundo pandêmico. E continuar com o mesmo olhar, né? Sempre. Exatamente. As mesmas ideias pré-estabelecidas, sempre, né? Mas, Franklin, você tem aí informações importantes. Tenho. Eu quero falar da enquete que nós fizemos, né, porque a cada programa que nós fazemos aqui na Brasil Atual, nós realizamos uma enquete relacionada com o tema do programa. E para este programa, nós fizemos a seguinte enquete. Você conhece os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU? E nós tivemos um resultado até bastante promissor. 58% das pessoas que responderam à nossa enquete disseram que sim, que conhecem os objetivos do desenvolvimento sustentável. E dentro desse quadro, desses objetivos, eu queria destacar um que foi dito pela Nina, logo no início do programa, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 10, que fala da redução das desigualdades. E o que se espera? Que aqui no Brasil, até 2030, progressivamente alcancemos e sustentemos um crescimento de renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a renda dos 10% mais ricos. Né? Porque se não tiver também esse crescimento da renda dos mais pobres, essa diferença cada vez mais vai aumentar. Né? Vai ser uma diferença progressiva, né? Uma progressão geométrica, o que seria fatal para a destruição do próprio planeta. As pessoas não pensam, mas isso acaba gerando destruição do próprio planeta. E eu queria colocar uma questão, tanto para a Nina como para o Ergon, que é a seguinte, nós tivemos aí no mundo inteiro, né, uma avalanche, digamos assim, de governos, vamos chamar de conservadores, né? Alguns até para ser conservadores eles precisariam avançar um pouco, né? No caso do nosso, né? Para ser conservador ele teria que ser um pouco mais avançado, mas não é. Né? Qual foi o estrago que essa guinada conservadora do mundo trouxe para esses objetivos do desenvolvimento sustentável? Nina. Bom, eu diria que exatamente a situação que a gente está enfrentando atualmente, ainda com o problema da pandemia, porque se a gente pensar que os objetivos globais foram assinados em 2015, para valer de 2016 até 2030, e a gente tem 10 anos pela frente, parece muito, mas se a gente está vivendo muitos retrocessos, que é o que está acontecendo atualmente, em termos de políticas públicas, em termos de ações que sejam na direção dos objetivos, porque como o Erwin disse, as questões são muito interligadas, né? Eu até tenho esse desenho que eu gosto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um quebra-cabeça. O quebra-cabeça de cada um dos 17 objetivos, que eles se encaixam um no outro. Então, quando a gente vai falar de uma situação, a gente fatalmente está melhorando outra. E vice-versa também é válido. Se a gente não investe na educação como a gente deveria, se a gente não apoia o SUS como deveria, então os efeitos são dominó também para outras situações. Então, o que a gente está vivendo com governos que não se preocupam, eventualmente, de fazer com que as metas sejam cumpridas, a gente tem as metas do IPEA, que foram, vamos dizer assim, adequadas à nossa realidade nacional, que são praticamente as mesmas, mas com a realidade do enfrentamento que a gente tem, das desigualdades que a gente tem também no nosso país, em termos regionais, né? E se a gente pensar nos estados e nos municípios e dentro das cidades, temos essa questão. Então, o que eu acho que está ajudando a segurar isso são os governos locais, que são mais progressistas, que são mais com visão de governo a longo prazo, de ações a longo prazo. Se a gente pensar o Comitê da Agenda 2030, que foi criado na cidade de São Paulo, justamente para integrar todos esses objetivos com as iniciativas de governo local,
Então, ela não se limita a esse governo, porque vamos até 2030, né, com ela, e a participação da sociedade civil, a importância disso, embora eu acho que o Joel destacou uma questão fundamental. Por isso que nós também estamos fazendo isso, e na cidade de São Paulo, pelo movimento ODS do estado de São Paulo também, e aqui na Vila Mariana, onde eu moro, nós fizemos uma ação, estamos incentivando muito, aliás, várias ações de distribuição de alimento também, né? Porque nós estamos vivendo essa tragédia e afetando as pessoas que realmente elas nem conseguem participar, se você não se alimentou naquele dia, não teve como alimentar a família. Então, a gente teve até sábado, passamos trabalhando o dia inteiro numa instituição que fez uma grande doação de mais de 1 tonelada de alimentos, mas tem que empacotar, tem que selecionar, empacotar, tem que entregar na comunidade, levamos na comunidade. Então, essas ações de também ajudar na questão dos alimentos e cobrar das prefeituras para que elas façam a sua parte também, né, de incentivo à possibilidade de alimentos, de restaurantes, aqueles que fornecem alimento gratuitamente também, que a gente possa, nesse sentido, também incentivar isso. E, apesar de que eu sou pessoa que tenho compostagem e planto horta, mas o mais importante é o nosso trabalho com hortas comunitárias. Nós temos uma horta comunitária aqui na região, que qualquer pessoa pode chegar lá e colher também seus alimentos, seus temperos, o que está podendo, né, o que está dando no momento, mas também levar isso para todas as periferias, que isso é viável. As hortas comunitárias, elas estão crescendo, elas estão sendo exemplo, e com isso também a gente resgatar os plantios urbanos, né, de arborização, enfim, que dê qualidade de vida também, principalmente nas áreas onde não tem, e muitas vezes as pessoas não têm nem condição, nem conhecimento do quanto isso impacta positivamente na saúde, na possibilidade a gente citou aqui o Franklin, o Joel, o ODS 12, né, produção e consumo responsável, e o Ergon lembrou também que todos os objetivos tratam dessa questão realmente de erradicar a pobreza e diminuir as desigualdades. Então, eu acho que é um conjunto de ações que precisa ser feito agora, independente da questão do governo assim, nacional, que se faz alguma coisa não contou para a gente em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Infelizmente, não temos notícias, então, imaginamos que estamos andando na contramão pelos resultados que estamos vendo. Mas eu acho que os governos estaduais, os municipais principalmente, precisam incentivar a criação dos comitês de ODS, fazer com que as pessoas que estão podendo participar, como é o nosso caso, que a gente teve como dar uma parada, fazer essa conversa, essa roda de diálogo, né? Tem gente que está lá pensando, às vezes até revirando, infelizmente, os lixos da cidade para poder conseguir se alimentar, né? Então, essa diferença que nós estamos tendo, essa oportunidade, precisa ser no investimento nosso, do nosso esforço, do nosso trabalho, das nossas possibilidades para o ODS 1 e 10 nesse momento. Ergon, vamos ouvi-lo a respeito da pergunta do Franklin. Perfeito. Eu concordo com a Nina e eu fiz aqui a propaganda da Rita Von Hunt, né? E agora eu vou fazer a propaganda de um italiano que é o Giuliano da Empoli. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer um livro dele que é o Engenheiros do Caos. Por que eu trago isso, né? A pergunta é, o que a gente está passando no mundo com esses governos aí que mais falam de retrocesso, né? Mas eu tenho uma leitura que a gente está vendo processos que são programáticos, processos que são propositalmente nesse sentido, porque é o que está dando voto no momento para muitos contextos. Tira-se o debate sério do que é construir uma agenda para enfrentar desigualdades, o que é construir uma agenda que aproxime a população, o que é construir uma agenda que fortaleça as nações,
e coloca no lugar debates que são espantalhos, debates que são caricatos, debates que são ali para poder tirar o foco do que é necessário e trazer preocupações que às vezes nem estavam na cabeça das pessoas. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, falando sobre o tal do kit gay nas escolas, imagina um pai de família, ele fica ali preocupado, não, tá querendo doutrinar meu filho. Então, você cria ali um mantra na cabeça das pessoas que tira, por exemplo, o que deveria ser uma política de enfrentamento, por exemplo, à homofobia, a política de enfrentamento à violência de gênero. Tem um dado tristíssimo que saiu recentemente, que mais da metade dos jovens, vejam isso, a gente está no mês do orgulho LGBTQIA+, eu sou uma pessoa que, por exemplo, me identifico como LGBT, e trazer esse dado aqui é uma coisa gravíssima, porque também dialoga com os ODS. A gente teve um dado recente que mostra que mais da metade das crianças que se identificam ao longo dos anos depois, ou que tem alguma forma que não é heterocigênero, ou seja, é LGBT em algum momento, se identifica, sofreram violência sexual na escola. A gente está falando de mais da metade das crianças que sofreram violência sexual na escola. Por quê? Porque a gente não tem o debate da educação sexual, por exemplo, levado a sério, não tem o debate do enfrentamento aos diversos preconceitos levado a sério, e o pano de fundo que surge é esse debate mítico, né, de que não, estão querendo doutrinar, estão querendo não sei o quê. Estou trazendo aqui um debate muito específico na educação, né, mas isso daqui se reproduz em todas as áreas, se reproduz na economia, se reproduz no meio ambiente, se reproduz em tudo, na saúde. Olha o que é esse absurdo de que vacina vai fazer as pessoas virar jacaré, gente, pelo amor de Deus. Sei lá, é 1500 aqui, é época medieval, não é possível, é um conto de fadas. Então eu trago isso porque, no momento que a gente tem um mundo que está tão polarizado por esforços que são em tirar da centralidade do debate o que é importante e colocar no lugar esses debates míticos, a gente vê o Brasil seguindo na mesma linha. O nosso ex-chanceler, por exemplo, ele criou uma narrativa de que existe uma agenda globalista que queria destruir o Brasil e não sei o quê, e nunca que ele trouxe, por exemplo, debate do ODS, como trouxe Nina aqui. Se eles estão debatendo isso, esqueceram de contar pra gente, porque a gente não está sabendo de nada. E aí é muito grave, né? Porque gravíssimo. Aí agenda... Você está trazendo uma coisa, é gravíssimo, mas você está trazendo uma discussão que eu gostaria de incluir a nossa enquete, que eu concordo com você. Nós somos capturados por uma discussão sem sentido a respeito de temas e acabou seduzindo a população, e há uma polarização nas redes sociais que você pode observar clara. Mas a enquete que a gente fez diz que pouco mais da metade conhece as ODS. Quer dizer, há um desafio de comunicação, né? Que eu gostaria de ouvir você e a Nina. Como nós, nesse momento excepcional, não só do Brasil, mas do mundo, nós incluímos no dia a dia das famílias, das pessoas, a discussão sobre as ODS. Não, perfeitamente. E eu acho que o esforço está exatamente nessa linha que a Nina colocou, da participação da sociedade civil. A gente tem a experiência de São Paulo, por exemplo, que é uma comissão municipal que está debatendo a realidade local. Então, isso daqui já ajuda a traduzir um pouco mais o que é o abstrato. A gente sai, por exemplo, de fazer esse fla-flu entre, por exemplo, o que eu citei, kit gay e educação sexual, e a gente entra num debate mais concreto, que é, vamos fazer esse debate localmente, vamos entender o que faz sentido dentro das nossas escolas, a escola do seu bairro, a realidade ali próxima de você. Quando a gente aproxima para a realidade local, sai um pouco desse debate que é mais nebuloso, esse debate que é mais afastado. Então, a gente consegue traduzir com mais facilidade o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que vai ter recurso, o que não vai ter recurso. Vai ter uma horta comunitária aqui para a gente conseguir fazer coletivamente um esforço para a população, ou então vai ter só trocar lá a via de cimento e é isso a política urbana que tem um município, sabe? Então, eu acho que é trazer para a realidade local, principalmente, porque isso daqui torna muito mais material. E uma coisa que às vezes a gente que está na academia, que está na universidade, que é pesquisador, que é especialista, que enfim, está ali num contexto de anos de estudo, a gente precisa até ter humildade de entender que isso tudo que a gente fala aqui, às vezes não tem um diálogo concreto com a realidade. E aí o esforço da gente precisar traduzir isso aqui com a realidade, porque senão nem faz sentido tudo que a gente faz, né? Então, eu acho que é um pouco dessa humildade da gente que está na academia e da gente que tem uma dedicação mesmo de vida para essas pautas, que são pautas de enfrentamento à desigualdade, seja via ODS, seja via um objetivo específico em alguma causa, em alguma ONG, em algum movimento social, e conseguir ver localmente como a gente articula isso com a realidade.
porque aí a gente traz para o que de fato a pessoa quer opinar. Eu trago até uma outra frase aqui. Sócrates costumava dizer que quem não gosta de política é governado por quem gosta, né? E a gente precisa desmistificar para as pessoas que política é aquele negócio longe, que está no Congresso Nacional e não sei o quê. Gente, política é você sentar com as pessoas ali da sua rua, não precisa nem ser o bairro é muito grande, às vezes, as pessoas da sua rua e decidir, vixe, aqui está sem iluminação, hein? Tá perigoso à noite, vamos colocar uma lâmpada nova? Vamos pedir para a prefeitura colocar, fazer um abaixo-assinado, se movimentar. Nossa, aqui o asfalto está dando problema, todo carro que passa está furando pneu, vamos mudar isso daqui, o esgoto está vazando. E aí que eu digo, o esforço da gente ver localmente coisas reais, coisas concretas, materiais, para a gente sair desse abstrato e desmistificar que a política é um negócio ruim e fazer as pessoas participarem. Se a gente envolve mais as pessoas na política, e aí eu já passo a bola para a Nina, mas se a gente envolve mais as pessoas na política, a gente no mínimo tem 2 efeitos. O primeiro é que a gente consegue ampliar o número de pessoas debatendo e diversificar mais esse debate. Ele passa a ser até mais aproximado do que é a realidade, né? Ele não fica tão elitizado, inclusive. E um Nina, segundo efeito... no segundo efeito. E o segundo efeito é que a gente consegue também aumentar o nível de fiscalização. A gente está falando, por exemplo, do programa de metas em São Paulo, só o plano 2030 que a gente construiu via comissão, teve 8.600 participações de votos lá no Participe Mais, que é a plataforma municipal. Eu até falei esses dias, o Participe Mais é o ideal? Não é o ideal porque é só um voto que a pessoa está clicando, né? Não é a pessoa dando a voz, detalhando, etc. Mas já é um mecanismo da pessoa participar. Então, acho que a gente precisa de mecanismos locais para aproximar da realidade o que a população pode debater. Mecanismos locais, para usar o termo do Ergon, de participação, ele acha que é a solução para vencer a barreira da comunicação e mais integrantes, mais cidadãos, né, comecem a se interessar pelas ODS. Nina, no plano pessoal, você tem a sua horta comunitária, você planta o seu chuchu. Como sensibilizar pessoas da sua geração a se integrarem nesse grande movimento das ODS para que a gente consiga cumprir essa meta de 2030? Então, bom, primeiro que até pegando o gancho do que o Ergon está falando, a gente tem aqui em São Paulo, já vou fazer aqui o apelo para que as pessoas se candidatem a um conselho que está tendo a possibilidade de uma eleição para os conselhos de meio ambiente, desenvolvimento sustentável e cultura de paz da cidade, os CADs regionais, está tendo essa possibilidade de eleição agora, mas a gente precisa que as pessoas se candidatem, então está tendo um movimento grande para essa divulgação e esses conselhos então vamos divulgar, né? Quando vai acontecer? Quando vai acontecer essa eleição? Então, ainda está aberto, eu vou passar depois para vocês o link, se vocês puderem divulgar. Com certeza, vamos divulgar. E é muito importante que as pessoas participem e se inscrevam, especialmente a juventude, né, jovens que estejam cursando alguma faculdade ou uma escola que tenha isso no coração, de colocar tudo isso em prática, as suas políticas para a juventude, que a gente precisa muito, né, incentivar para que tenha, e por portaria, essas CADs regionais, eles são obrigados a trabalhar com a Agenda 2030 nas regiões, nas subprefeituras. Quando a gente fala de São Paulo, é um país, né, de tantas 32 municípios aglomerados, a gente poderia dizer, nas subprefeituras e com muitas desigualdades e muitos desafios de enfrentamento. Mas eu faço parte também do movimento ODS nacional e nós temos ali coordenações de comunicação, de mobilização, de projetos, enfim. Então, eu participo no estado de São Paulo para levar eu estou sendo agora, no momento, representante junto à nacional, pelo estado de São Paulo, mas mesmo no âmbito nacional a gente tem essas coordenações, que é um conselho que se formou de todos os estados, para a gente levar a Agenda 2030 e divulgar, né, respondendo à sua pergunta, a importância de levar esse assunto, porque, na verdade, todo mundo pratica os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em algum grau.
e as pessoas desconhecem. E às vezes desconhecem até dessa conexão entre eles, que eu já citei, que é muito importante. Então, se a gente faz a coleta seletiva em casa, a gente está melhorando e é encaminhado para uma cooperativa de catadores, a gente está melhorando a vida dessas pessoas que são os catadores, que são profissionais da coleta seletiva, tão importantes nessa cadeia toda, né, até da economia solidária, a economia circular, né, a economia circular solidária e inclusiva, que tem que ser, né. Então, a pessoa tem que saber isso, que ela, pelo fato de ela fazer coleta seletiva, porque às vezes você fala e diz, não sei, eu misturo tudo, né, e vai tudo no rejeito. Não, não pode. A gente, hoje, no momento que a gente vive, nós precisamos entender que um simples fato, uma simples atitude de uma coleta seletiva vai beneficiar catadores, suas famílias, vai possibilitar com que essas pessoas vão para as escolas, possam adquirir seus materiais didáticos, enfim. Até agora a gente tem essa onda de que precisamos também os celulares e os laptops, né, para as crianças jovens, e o Wi-Fi, né, porque sem isso também não funciona. Aí entra a energia, né, o ODS 7, a importância da inovação, do ODS 9. Então, assim, está tudo muito conectado, mas levar isso no âmbito nacional, como eu estou fazendo parte agora, né, para as pessoas não é muito fácil, né? E comunicar a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável é muito importante. É interessante que você falou que todos nós fazemos de alguma forma, em algum nível, nós estamos cumprindo os 17, né, objetivos sustentáveis, mas falta tomar consciência disso. Esse é o grande desafio que vocês têm. Eu vou falar aqui sobre o observatório e depois eu quero te ouvir, Franklin. Você quer ficar informado sobre projetos sociais, causas e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros como Você Sabia? Você Conhece? Que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. É o que você está acabando de propor, que as pessoas tomem consciência que estão cumprindo os 17 Objetivos Sustentáveis, Nina. No canal você vai encontrar também as lives realizadas pelo Observatório, toda quinta-feira, às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 em numeral setor, repetindo Observatório 3 em numeral setor. Frank Valverde, você tem mais informações. Sim, Joel, no nosso portal, no Observatório do Terceiro Setor, nós temos inúmeras matérias. Entre as mais lidas, nós temos o documentário que dá voz ao jornalista que teve seu bebê torturado pela ditadura. Eu acho que é importantíssimo passar a limpo esse capítulo da história brasileira aí que nós não fizemos, nossos vizinhos, a Argentina fez, o Uruguai também, e nós não fizemos ainda. Isso é extremamente necessário, isso acho que contribui um pouco para isso. Outra matéria que está sendo bastante lida é sobre a importância que a ciência tem para a sociedade. Isso vem mostrando de que forma? De que a pandemia de Covid-19 ela está sendo combatida fundamentalmente pelo quê? Pela importância e pelo papel que a ciência tem no combate da pandemia. E para finalizar, eu quero destacar uma matéria que diz o seguinte: denúncias de violência sexual infantil diminuem em 2020. Né? Em relação a 2017, o Disque 100 teve uma queda de 4,5% nas denúncias feitas por esse canal. No total, foram 14.621 registros de violência sexual infantil no primeiro ano de pandemia. Houve um registro de denúncias, não significa, isso que é mais terrível, não significa que houve uma diminuição da violência infantil. E dentro dos dados apresentados, olha só o que é mais grave ainda. Dentro desse ambiente, né, dessas denúncias recebidas pelo Disque 100, nós temos que a principal categoria de denúncia, né, de pessoas que violaram, que tiveram essa violência sexual infantil, são de padrasto e madrasta, totalizando 1.145 casos, seguido pelos próprios pais
são 1.121 e mães com 767 casos. É terrível esses números aí. E, claro, na pandemia as pessoas não saem, as crianças estão no ensino remoto, não vão para a escola tem até um papel de incentivar, de denunciar a violência sexual infantil, então vamos torcer que acabe logo essa pandemia para começar a normalizar e a gente entrar num processo mais, digamos assim, civilizatório, né? Civilizatório. Frank, o mais grave, Frank, é que a violência sexual contra a criança começa dentro de casa. Sim. As pessoas com que ela tem mais confiança, né, são os algozes, na verdade, né? Isso é terrível. E eu queria fazer uma questão para encerrar, que já está no finzinho do nosso programa, infelizmente. Desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quais, eu sei que todos eles estão interligados, mas quais é que nós estamos melhores e qual que nós estamos pior? Tá? Tanto para o Ergon como para a Nina responderem essa questão rapidamente, porque nós realmente já estamos caminhando para o final do nosso programa. Nina. Bom, eu diria que a questão da desigualdade, conforme foi já no início do programa dito pelo Joel, a gente ainda está com um abismo gigante e não estamos incentivando e investindo o suficiente para combater isso. Mas o que o Ergon trouxe também, que eu acho que é gravíssimo, que é o ODS 5, também a questão de gênero, né? Agora estamos nesse mês, né, de falar sobre a questão também do LGBTQI+. A gente precisa realmente ter essa consciência e se empenhar para essa igualdade de gênero, para que ela realmente aconteça, mas eu não saberia dizer se a gente está pior em algum deles. Eu participei de uma live onde as pessoas da ONU falaram que a igualdade de gênero não vai ser alcançada em nenhum dos países, nem os desenvolvidos. A questão de gênero será atingida do jeito que está, que seria a nossa vontade, do jeito que está no ODS 5. E do jeito que está a nossa vontade, como você falou, Franklin, a gente, mesmo tendo sido reduzida, vamos dizer, a denúncia, né? A gente sabe que isso, na verdade, a denúncia reduzida não significa que diminuiu, e mesmo tendo uma pessoa com violência, a gente é contra. Então, assim, mesmo diminuindo a mortalidade materna, diminuindo a mortalidade infantil, a gente não quer que nenhuma pessoa morra, claro, de uma coisa que poderia ser evitada. É verdade. Eu preciso, no final do programa, eu tenho mais 5 minutos, mas eu quero ler uma informação que é importante para os nossos ouvintes. Pesquisadores da USP e da Unicamp afirmaram ao jornal da USP que a pandemia da Covid-19 poderia ter tido menos impacto social se a Agenda 2030 tivesse avançado nos últimos anos. Eles ressaltaram que se a meta número 6, de acesso à água limpa e saneamento básico, por exemplo, tivesse sido trabalhada, as pessoas teriam melhores condições de se proteger contra o vírus. Bom, nesses 5 minutos, eu tenho a sua resposta à questão do Franklin, e mais essa informação, eu fecharia com você, Ergon, agradecendo a entrevista, você da Nina, foi um papo muito agradável, voltaremos outras vezes, porque se nós precisamos vencer a barreira da comunicação, o Observatório está disponível para a gente falar sobre as 17 ODS, sempre, até 2030, para que elas sejam cumpridas. Quero te ouvir, Ergon. Não, perfeitamente. E aí, eu sendo bem humilde aqui, eu não sou capaz de opinar de qual que a gente está melhor, porque se a gente olha o quadro geral, todos a gente tem um problema gravíssimo. Eu estava aqui até lembrando, a gente tem um ODS que é específico sobre a paz, justiça e instituições eficazes. No primeiro ano, por exemplo, do governo federal mais recente, o Bolsonaro, a gente teve o desmonte de mais de 40 conselhos nacionais de participação da sociedade civil em um ano de governo, né? E aí a gente teve todo esse contexto da pandemia, limitou ainda mais. Então, se a gente olha todos os ODS, sendo muito sincero com vocês, a gente tem uma situação que, infelizmente, é muito crítica. E eu não sou capaz de opinar qual que está melhor, porque está tudo pior, né? A situação está muito ruim. Nina, numa frase, para fechar sua participação no nosso programa,
o que mais importante você gostaria de deixar registrado? Eu gostaria de... Não, desculpa. Eu pensei que era para mim. Vamos lá. Nina, vamos lá. Não, eu gostaria de poder contar realmente muito mais agora com o pessoal do terceiro setor aqui, Observatório do Terceiro Setor, e a gente convidar as pessoas a participarem mais, a entrarem no Face, a entrarem nos canais, conhecer melhor e a gente poder divulgar, inclusive essa eleição do CADES, a gente vai encaminhar para postar lá no... Vamos divulgar com certeza. Obrigada. Francis, só a mensagem final, Franklin. Eu acho que lutar pelos ODS significa você defender, de mais nada, a cidadania. O destaque final do Ergon. Ergon, nesse ambiente, durante todo o nosso programa, nós falamos das ODS, conversamos, destacamos algumas, a primeira, a 10, a sexta. Nesse ambiente de retrocesso do país, o que você tem mais medo? Em uma frase. Olha, eu tenho mais preocupação da gente reduzir a participação social, porque eu acredito que a participação social é o que tem condições de enfrentar tudo isso que está aí e que a gente quer mudar. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Eu agradeço a presença de Nina Orloff, que é arquiteta e ambientalista. Ela é integrante do movimento ODS São Paulo, da Aliança Resíduo Zero e Rede Nossa São Paulo. Ergon Kugler, pesquisador e representante da sociedade civil na Comissão da Agenda 2030 da ONU para São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. Nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.